Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Almeida, cirurgião do aparelho digestivo da Clínica Vitálica, e hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito comum, que é o reganho de peso após a cirurgia bariátrica. Bom, a estimativa é que de 10 a 35% dos pacientes que fazem o procedimento para a cirurgia bariátrica, vão ter um reganho de peso no período de em torno de 2 anos, de até 2 anos após a cirurgia. E a estimativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica é que em torno de 20 mil pacientes que foram submetidos a esse procedimento vão ter esse reganho de peso dentro desse prazo de 2 anos da cirurgia. Bom, e por que isso acontece? Primeiro que a gente precisa estabelecer que o conceito do reganho de peso após a cirurgia bariátrica, ela acontece quando o paciente ganha até pelo menos 20%, ele recupera pelo menos 20% do peso que foi perdido após o procedimento, dentro desse período, né, de até nesses 24 meses iniciais. Portanto, pessoal, uma recidiva, um reganho de peso de até 20%, ele é considerado relativamente esperado. Um reganho de peso de 20 a 50% daquele excesso de peso que foi perdido, ela é considerado uma recidiva controlada, e acima de 50%, uma recidiva mais grave, com o risco de aparecimento de doenças relacionadas à obesidade, como pressão alta, diabetes, problemas do colesterol, doenças pulmonares e outras doenças cardiovasculares também. Bom, e por que ocorre essa recidiva? Por que o paciente volta a ganhar peso após a cirurgia? O primeiro motivo é que o paciente ele perde o acompanhamento. Ele eventualmente pode perder o acompanhamento com a equipe multidisciplinar, ele para de fazer o acompanhamento psicológico, para de fazer a dieta preconizada para ele, começa a adotar medidas e estilos de vida que são incompatíveis com a situação de perda de peso. Então ele fica sedentário, ele come o que não deve, o paciente também pode desenvolver problemas metabólicos, problemas endocrinológicos que podem estar relacionados com esse reganho de peso, né, e que podem ser a causa desse reganho de peso também. E o paciente também ele pode passar a ter uma vida sedentária, sem realização de atividade física, enfim, com um estilo de vida que termina sendo incompatível com a situação de perda de peso. Ou seja, o paciente ele vai ter hábitos e vai ter hábitos de vida, hábitos de alimentação, né, procedimentos que são e hábitos que são incompatíveis com a situação de perda de peso. E nesses primeiros 2 anos, geralmente relativamente uma maravilha, né? Porque existe esse período que é chamado de lua de mel, que ocorre até os primeiros 18 meses, que o paciente ele perde bastante peso, que o paciente tem realmente um resultado muito bom da cirurgia, ele está estimulado, ele está empolgado, ele está seguindo a dieta, faz o acompanhamento psicológico, endocrinológico, nutricional. Então isso tudo termina favorecendo que realmente ele tenha um resultado excelente, né, do procedimento da cirurgia bariátrica, e com isso ele perde bastante peso e vê realmente esse resultado nitidamente, né, de maneira que existe esse período aí chamado de lua de mel, né, que é principalmente desses primeiros 18 meses da cirurgia. E depois desse período existe uma certa estabilidade. Então, depois
desses 18 meses, ele entra numa certa estabilidade, né? O paciente começa a ficar mais confortável, e uma das coisas que a gente precisa chamar a atenção no acompanhamento multidisciplinar é que a gente não pode deixar que o paciente se sinta confortável e à vontade o suficiente para ele achar que está indo tudo bem, que ele não precisa mais ser cuidadoso, que ele pode dar uma deslizada, que ele pode cometer um excesso e que isso não vai trazer prejuízo para ele. O paciente não pode se sentir à vontade nesse ponto, né? Então, ele precisa estar seguro, precisa saber que ele tem todo o apoio da equipe multidisciplinar, mas não a ponto de ele achar que está resolvido o problema ou que isso não vai acontecer com ele, que esse problema de reganho de peso não vai atingi-lo. E quais são as alternativas que a gente tem para tratar o paciente que tem esse reganho de peso? Bom, tem algumas possibilidades, tá? A primeira coisa que o paciente deve voltar a fazer é achar uma equipe multidisciplinar, ou voltar com a equipe multidisciplinar que ele acompanhava, ou arrumar uma equipe nova, né? Conseguir uma equipe de psicólogos, nutricionistas, nutrólogos, cirurgião, que estão acostumados a lidar com pacientes pós-bariátrica, seguir e ter a disciplina nutricional, de hábitos de vida, né? A parte psicológica é muito importante, porque daí realmente ele começa a ter novamente esse estímulo e começa a ver novamente esse controle, esse resultado do procedimento que ele havia feito anteriormente. Uma outra alternativa é mudar o procedimento que o paciente fez, então converter o procedimento que ele fez. Por exemplo, o paciente que fez uma cirurgia bariátrica tipo o sleeve, né, tipo a gastrectomia vertical, né, ele pode ser que ele precise fazer uma segunda etapa, um segundo procedimento para converter esse sleeve puramente realizado anteriormente para um bypass, fazer um desvio do intestino, com isso ter mais um estímulo a ter a não absorção adequada dos alimentos e a ter o déficit calórico, fazendo com que ele perca peso. Existem outras alternativas. Outra opção é a utilização de medicamentos que têm sido preconizadas para o tratamento do excesso de peso e o tratamento de doenças metabólicas, como o Ozempic e semaglutida e outras medicações semelhantes, né, que vão atuar na inibição do apetite, né, e com isso fazer com que o paciente tenha uma ingestão menor de calorias e com isso o déficit calórico, consequentemente a perda de peso. Uma outra possibilidade é realizar um procedimento endoscópico em que é feita uma cauterização com argônio da região da anastomose, da derivação do estômago com o intestino, né? Com isso, esse argônio ele vai provocar uma retração e uma diminuição da passagem, né, entre o estômago e o intestino, entre essa anastomose que a gente chama, essa emenda do estômago com o intestino, fazendo com que o paciente tenha uma restrição maior para a ingestão dos alimentos, consequentemente, uma menor ingestão de calorias, déficit calórico, levando à perda de peso também. E o que é que a gente recomenda, pessoal, para aqueles pacientes que fizeram um procedimento para que eles diminuam ou não tenham esse risco do reganho de peso? Como eu falei, uma incidência em torno de 10 até 35% dos pacientes que têm esse reganho de peso após o procedimento no período de 2 anos. Então, a primeira coisa, mantenha o acompanhamento com equipe multidisciplinar, né? Então, todo esse segmento, esse acompanhamento nutricional, psicológico, endocrinológico, com o cirurgião, com o educador físico, fazendo atividade física, também é fundamental para que o paciente
tenha um bom resultado a longo prazo do procedimento que foi realizado lá atrás. Existem também muitos grupos de apoio de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, então existem muitos grupos em que os pacientes compartilham experiências, compartilham aflições, angústias, resultados, hábitos, criam grupos de discussão sobre o assunto, grupos de atividades em conjunto, tudo isso para manter o estímulo, para manter com que o paciente, para fazer com que o paciente se mantenha estimulado, se mantenha engajado na questão da perda de peso e do controle das doenças que ele tinha anteriormente, para que não voltem, né? O paciente precisa aprender a ter uma nova relação com o alimento, uma nova relação com a comida, porque precisa entender, através da reeducação alimentar, que o alimento ele é um combustível para que o paciente, para que ele tenha a energia, para que ele tenha o que é necessário para ele ter uma vida de qualidade, né, uma boa relação social, uma boa relação familiar, né? Porque o que acontece é que muitas vezes os pacientes, principalmente os mais compulsivos, têm a relação deturpada com o alimento, de maneira que o alimento ele é uma fuga, né, para o paciente, ele é uma compensação, é uma recompensa. Então essa relação com o alimento precisa ser mudada. O alimento ele não é uma fuga, o alimento não é uma recompensa, o alimento é um estímulo, o alimento é um combustível para que o paciente tenha uma boa relação familiar, tenha uma boa relação com a prática de esportes, uma boa relação no trabalho, uma boa relação com a sua vida, consigo mesmo. E tudo isso não pode ser feito sem que o paciente também não esteja fazendo atividade física. A atividade física, o exercício físico, ele é fundamental para que o paciente tenha um resultado a longo prazo. A massa adiposa, a massa gordurosa que o paciente tinha em excesso, precisa ser trocada nas devidas proporções por massa magra, por massa muscular. Com isso, o paciente ele tem o estímulo não só estético, né, mas também uma qualidade, uma composição corporal muito mais adequada, muito mais resistente, e que vai proteger as articulações, que vai proteger o organismo de lesões, né, e com isso fazer com que o paciente mantenha o corpo ativo, o organismo ativo, para que ele não tenha o reganho de peso. Portanto, pessoal, para aqueles pacientes que estão pensando em fazer esse procedimento, para aqueles pacientes que já fizeram esse procedimento, ter essa equipe de suporte, essa equipe multidisciplinar é fundamental. E aqui na nossa clínica a gente tem todos esses profissionais, a gente tem todo esse apoio para dar aos nossos pacientes. Não somos apenas cirurgiões que vamos lá e fazemos o procedimento cirúrgico e acabou por aí, né? A cirurgia ela é um estímulo, né? Ela é um passo importante para os pacientes que querem e que precisam perder peso. Não só do ponto de vista estético, mas para o controle, né, de diversos outros problemas de saúde, né? E aqui na nossa clínica a gente oferece todo esse suporte aos nossos pacientes. E se você gostou desse vídeo, fique atento, porque nós vamos ter conteúdos cada vez mais frequentes sobre diversos temas, sobre cirurgia bariátrica, sobre diversas outras doenças do aparelho digestivo, e que nós vamos ter publicados nas nossas redes sociais e nos nossos canais de mídia e de comunicação. Portanto, se você gostou desse vídeo, não deixe de acompanhar o nosso canal, as nossas mídias sociais, os nossos canais de comunicação, o nosso blog, nosso website, nosso canal do YouTube. Se inscreva no nosso canal e nós estaremos sempre alimentando os nossos pacientes e aquelas pessoas que estiverem interessadas com conteúdos não apenas sobre cirurgia bariátrica, mas sobre as diversas doenças do aparelho digestivo. E se você precisar de ajuda, pode contar conosco.